Peço a você que abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Senhor Deus, te damos graças pela nossa noite, te damos graças pelo dia do Senhor, em memória do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Que agora, neste momento, o Senhor confronte-nos com a tua palavra, mas, por favor, traga-nos esperança no Senhor Jesus Cristo. É no nome de teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Nesta noite, meus irmãos, eu pretendo tomar a sua atenção por alguns minutos, levando a pensar sobre algumas linhas de percepção do Antigo Testamento que nos ajudam a compreender qual é o conceito bíblico de compromissos do coração. O meu ponto é que este é um daqueles temas que, para nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos de um entendimento mais profundo sobre aquilo que a revelação bíblica nos mostra sobre a dinâmica da vida com Deus. E que por si está fundamentada totalmente na dinâmica dos nossos compromissos do coração. E eu espero que, à medida que nós lermos e expormos este texto, a implicação disso é que os queridos sejam enriquecidos em como nós pensamos o discipulado cristão. Então veja que essa relação, compromissos do coração e discipulado, é totalmente necessária, porque de um depende o outro. Não é possível falar de vida cristã e, logicamente, de discipulado, sem que nós tenhamos, então, fundamentados na palavra de Deus, compromissos sinceros de um coração redimido. Agora, você deve estar se perguntando como o Deuteronômio se encaixa no debate sobre coração e discipulado. E bem, para nós entendermos isso, nós precisamos, antes de tudo, nos lembrar sobre o que se trata Deuteronômio. Deuteronômio, talvez não da maneira mais apropriada, significa segunda lei. Não que Deuteronômio se trate sobre uma nova lei que é dada, como quando acontece uma reforma constitucional. Mas Deuteronômio é a repetição da lei a Israel, pouco antes de entrar na terra da promessa. Então, o nosso livro é uma coletânea dos discursos sobre a lei que são feitos por Moisés. E por essa razão nós poderíamos chamar Deuteronômio de uma série de sermões de Moisés. E bem, um fato curioso sobre Deuteronômio é que os israelitas que entrarão na terra prometida não são os mesmos que saíram do Egito. Quando nós olhamos para a jornada do deserto, nós vemos a primeira geração de israelitas morrerem no deserto. Nem mesmo Moisés entrou vivo em Canaã. Então, são os filhos daquela primeira geração que saiu do Egito é que irão entrar em Canaã. Porém, o problema em termos gerações distintas que peregrinaram no deserto é que a lei foi dada à primeira geração. E são os seus filhos que vão viver na terra da promessa. Então veja, eles estavam distantes da revelação da lei, como foi dada a seus pais. E, portanto, eles precisavam de instrução, se quisessem de fato entrar na terra da promessa. Por isso eles precisavam de uma repetição da lei, ou um Deuteronômio. Agora, uma das coisas mais assombrosas de Deuteronômio é como ele nos explica os 40 anos de peregrinação de Israel no deserto. Se você ler o capítulo 8, ele diz que o Senhor colocou Israel à prova no deserto para expor aquilo que estava em seu coração, para que o povo então pudesse confiar em Deus. E por essa razão, Deuteronômio responde a uma questão muito séria para a vida cristã. Como poderemos ter uma boa vida com o nosso Deus? Haja visto que os nossos pais e nós mesmos caímos. Como nós poderemos ter uma boa vida com o nosso Deus, se os nossos pais e nós mesmos caímos?
E a resposta é simples. Aliás, só há um tipo de resposta para isso: redenção. Agora, Deuteronômio não fala apenas aos seus primeiros leitores ou ouvintes. A sua mensagem anuncia o evangelho para nós. Deuteronômio não se trata sobre obedecer à lei pela lei e como ser um bom judeu e ser justificado pelas obras. Por isso, o mais fascinante sobre Deuteronômio é o que ele nos fala sobre a redenção em Jesus Cristo. E esse é o meu desafio com os irmãos nesta noite. Pensar como o evangelho em Deuteronômio diz respeito à redenção dos compromissos do coração. E bom, é isso que nós vamos pensar nesta noite. Como o evangelho em Deuteronômio diz respeito à redenção dos compromissos do coração. Primeiro, falar sobre redenção dos compromissos do coração nos mostra que nós precisamos de mudanças em nossa lealdade. Após o Êxodo, Israel viaja como peregrino pelo deserto. O povo sai de um centro urbano contaminado pela mitologia pagã. Os egípcios, como nós sabemos, possuíam um panteão com diversos tipos de deuses. Israel vive como escravos durante 400 anos no Egito. Não é preciso muito esforço para nós prevermos o que poderia acontecer. E por essa razão, o deserto revelou o que estava no coração de Israel: a idolatria pagã. Olhe bem, Israel sai de um local dominado pelo paganismo e vai em direção a outro centro de idolatria, que é Canaã. Isso nos ajuda a entender a primeira declaração do nosso texto. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Embora Israel houvesse sido libertado do domínio político da escravidão, a disposição do coração do povo estava comprometida. Não havia clareza para o povo israelita sobre a singularidade de Deus. O que é notavelmente estranho, porque o Êxodo mostrou que o Senhor Deus era mais poderoso que todo o panteão de deuses egípcios. E no deserto o Senhor havia se provado fiel e providente para com o povo. E ainda assim Israel precisa ouvir: o Senhor Deus é o único Senhor. O verso 4 do nosso texto é uma seção conhecida como Shema Israel, que significa ouça Israel. É uma afirmação da declaração, ou uma declaração, aliás, da verdadeira fé bíblica. Porque a verdadeira fé bíblica é uma crença fiel no único Deus. E essa é uma declaração de fé oposta à religiosidade deformada pela queda, que é a fragmentação da divindade. Os judeus recitam o Shema. Agora, essa declaração precisava ter um peso normativo muito certo para Israel no deserto. Israel viaja em um mundo dominado pelo culto a divindades pagãs e é separado por Deus para uma vida com os valores do único Criador e Senhor do cosmos. E isso é totalmente inédito para os povos do Antigo Oriente, dos quais Israel fazia parte. Os povos do Oriente Próximo possuíam uma cosmovisão guiada pelo envolvimento com uma pluralidade de deuses. Segundo Bruce Waltke, haviam duas crenças por trás dessa religiosidade pagã. Abre aspas. Primeira, existe um panteão de deuses e deusas pagãos que emanam da matéria primordial, enquanto ela passa por um processo de diferenciação. E, por esse motivo, são desprovidos de moral, cometem crimes de sexo e violência e não exigem de seus adoradores nenhuma retidão moral. Segunda, a esfera desses deuses está sujeita à manipulação humana. Fecha aspas. O que Bruce Waltke está comentando aqui é o fato de que os povos do Antigo Oriente Próximo possuíam deuses indiferentes aos homens. Eles eram moralmente perversos, mas para que a realidade funcionasse corretamente, os homens precisavam buscar favor de inúmeros deuses. E o nosso texto mostra o contrário disso. Ele declara que o Senhor Deus é o único Senhor, Ele é o único Deus. O Senhor é um Deus moralmente santo e justo, de maneira que a comparação de qualquer divindade a esse Deus é simplesmente ridícula. Ninguém é como o Senhor. Nenhuma divindade pode ser comparada ao nosso Deus. Deus é o Senhor. E a implicação dessa afirmação precisa ser para o crente
uma convicção absoluta sobre quem Deus é. Ele é o Senhor. E diferente dos deuses cananitas e egípcios, ou os deuses do nosso tempo, o Senhor não é um Deus tribal. Deus é o Senhor sobre todas as coisas e sobre todos. Então, essa declaração do Shema traz implicações poderosas para a teologia do Antigo Testamento. Antes de mais nada, Deus é o Senhor, o que comunica o seu senhorio sobre toda a criação. Todas as criaturas estão sujeitas ao Senhor. Se os deuses pagãos são indiferentes aos homens, com o Senhor Deus não é assim. Todos prestarão contas a Ele, porque Ele é o Senhor. E o mais fascinante sobre o Shema é o fato de que esse Senhor é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Ele não é um Deus que está longe e nós precisamos manipulá-lo para atrair a sua atenção. Ele é o nosso Deus. Ele é o seu Deus. Nós podemos dizer isso com a nossa boca e com o nosso coração. Isso significa que nós podemos usufruir de um relacionamento amoroso com Ele, o que ao mesmo tempo exige compromissos do nosso coração. O Senhor Deus é o único Senhor. Ele se faz nosso e nós dele. Isso exige lealdade do nosso coração, porque Deus exige primazia de nós. Ele é o único Senhor, e isso implica em uma adoração exclusiva de um coração leal a Ele. E o Evangelho é sobre isso. O Evangelho se trata de nós confessarmos o senhorio de Deus, o senhorio do nosso Jesus Cristo. Se a teologia do Antigo Testamento pode ser resumida no ensino de que o Senhor é o único Senhor, então a confissão de que Jesus é o Senhor expressa aquilo que o Evangelho nos diz com clareza. Jesus é o Senhor. E essa é uma doutrina central para o Evangelho de Cristo. Jesus ensinou sobre o seu senhorio dizendo que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Agora, talvez a maioria dos cristãos, talvez a maioria de nós, respondam convictamente que obedecem à ordenança de adorar somente a Deus. Nós costumamos pensar na idolatria como se fosse um pecado específico do mundo pagão. E então nós dizemos: eu não realizo sacrifícios para deuses pagãos, eu não tenho estátuas, eu não adoro Osíris ou Afrodite. Mas não é isso o que as Escrituras nos mostram, meus irmãos. O Evangelho revela que a idolatria faz parte do coração caído. E por isso nosso coração é uma fábrica de ídolos. Todos nós temos nossos ídolos pessoais, nossos falsos deuses. Timothy Keller faz um comentário que nos alerta sobre isso. Ele diz, abre aspas, nossa sociedade contemporânea não difere muito dessas antigas. Cada cultura é dominada por um conjunto próprio de ídolos. Cada uma tem o seu sacerdócio, seus totens e rituais. Talvez nós não dobremos os joelhos diante da estátua de Afrodite, mas muitas jovens hoje entram em depressão e enfrentam transtornos alimentares por causa de uma preocupação obsessiva com a imagem corporal. Nós podemos não queimar incenso a Ártemis, mas quando o dinheiro e a carreira profissional são elevados a proporções cósmicas, nós realizamos uma espécie de sacrifício de crianças, negligenciando a família, a comunidade, para alcançar posição mais elevada nos negócios e obter mais riqueza e prestígio. Fecha aspas. A implicação disso, para nós, é o fato de que nós não somos leais ao nosso Senhor. Nós não somos leais ao nosso Deus. Nós traímos o nosso Deus tantas vezes entregando o nosso coração a compromissos com deuses falsos. Há pessoas que tornam o dinheiro o senhor das suas vidas. E boa parte de nós somos escravos do nosso próprio ego. E ainda assim nós pensamos que de fato somos fiéis a Deus, quando na verdade nós não somos. E o Evangelho nesse sentido nos humilha, porque nos mostra que somos adúlteros em nosso coração, porque nós nos entregamos à idolatria. A questão é, que esperança nós podemos ter, nós, quebradores da lei, infiéis a Deus? Que esperança nós, quebradores da lei e infiéis a Deus, podemos ter? Talvez
nós nos esquivemos da acusação de que somos infiéis. E por isso eu preciso te dizer que o Evangelho examina um nível mais profundo no nosso coração. E nos mostra que, em segundo lugar, nós precisamos de mudanças em nossas afeições. No verso 4, Deus chama Israel para reconhecer sua natureza. E isso pressupõe que a fé começa pelo reconhecimento do senhorio de Deus. Ele é o único Deus absoluto e Ele é o nosso Deus, ponto. Agora, como Deus quer que nós reajamos a quem Ele é? Como Deus quer que você reaja a quem Ele é? Se você for convidado para uma visita ao Capitólio em Washington para conhecer o presidente dos Estados Unidos, como você o trataria? Talvez seja impossível nós dizermos como cada um de nós reagiria a essa situação. Mas se você estivesse frente ao presidente do país mais poderoso da terra, certamente ele esperaria seu respeito e a sua honra. Presidentes exigem respeito. Reis exigem devoção. Agora, o que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores exige de nós, o seu povo? O que Deus requer de nós é que nós o amemos. E é isso que nos diz Deuteronômio. Ame o Senhor, seu Deus. Ame o Senhor, seu Deus. Veja que essa declaração é uma ordenança. Não se trata de uma opção que nos é dada, é uma obrigação pactual e moral que nós amemos o Senhor, nosso Deus, porque isso nos foi dado como lei, é uma obrigação para nós. Olha, pouco depois de sair do Egito, Moisés é chamado por Deus para receber a lei. Então, ele está no Monte Sinai, e Deus o dá a lei em 2 tábuas de pedra com 10 palavras ou os 10 mandamentos. Na primeira tábua, o Senhor ordena como nós, o povo de Deus, devemos nos relacionar com Ele. Então Deus diz: não terás outros deuses, não faça ídolos para adorar, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia do sábado para o santificar. Essas palavras foram ditas à primeira geração que saiu do Egito. Agora, se você folhear um pouco a sua Bíblia, você vai perceber que Moisés diz: ame o Senhor seu Deus, logo após repetir os 10 mandamentos ao povo. No caso, a segunda geração de Israel. Ele diz que nós devemos amar a Deus logo imediatamente à exposição da lei. Porque esse é o resumo da lei, amar a Deus. E isso é uma ordenança para nós. Agora tem uma coisa: nós não conseguimos amar por mera obrigação. Não é possível amar só porque alguém diz, me ame. Há um comentário feito por Ernest Heisinger que explica muito bem isso. Ele diz: o amor em si é ordenado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas temos de perceber com clareza que o mandamento para amar não criará ou produzirá amor. Esse mandamento, como qualquer outro, não pode criar a disposição ou vontade de obedecermos e nem de amarmos. Fecha aspas. Veja, nesse sentido, a lei é ultrajante para nós, ela nos humilha, porque ela nos mostra que nós somos incapazes de cumpri-la. Mas ela diz: ame o Senhor, seu Deus. Então você pode me dizer: mas eu amo a Deus. Mas perceba, o mandamento não para na ordenança de amar a Deus. O texto continua e diz como nós devemos amar a Deus. Então Deus nos chama para um relacionamento amoroso, no qual nós podemos admitir que o amamos. Mas Ele diz que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com toda a nossa força. Moisés usa 3 palavras muito importantes para o pensamento semita. Ele diz primeiro que nós devemos amar Deus com o nosso coração. Coração para o semita não era apenas o órgão que bombeava sangue, ou o centro das emoções, como é entendido pelos ocidentais, por nós. O coração, no conceito bíblico, se trata do centro moral e religioso do homem. Ele diz respeito a tudo que nós somos integralmente. E esses 2 aspectos se destacam no que diz respeito ao coração: a nossa moralidade e a nossa religiosidade. Então, como um centro moral, o coração trata sobre as nossas intenções e os nossos valores. De maneira que a nossa ética e até mesmo as nossas ações estão todas baseadas, antes de tudo, em compromissos do coração.
E como um centro religioso, o coração nos define como seres que adoram. O homem é um ser que adora. Isso implica que o nosso coração possui um senso de divindade, no qual nos leva a nos devotarmos àquilo que nós entendemos que é Deus. Por isso a percepção de Ronald Nash é tão contundente quanto a isso. Nash diz que... Só um minuto, irmãos. Nash diz que o mundo não é composto de pessoas religiosas e não religiosas. É antes composto de pessoas religiosas que têm diferentes preocupações últimas e diferentes deuses, e que respondem ao Deus vivo de maneiras distintas. Fecha aspas. Isso significa para nós que, como seres que adoram o nosso único amor, aliás, todo o nosso amor, deve ser devotado a uma pessoa, a Deus. Mas Moisés usa outra palavra, ele usa a palavra alma. A palavra hebraica nefesh é uma forma semítica de definir aquilo que somos integralmente como seres que possuem desejo. E talvez nesse sentido, o que melhor esclarece sobre aquilo que Moisés está dizendo aqui seja a ideia de afeições. Afeições têm relação com as faculdades da nossa alma, de forma que o nosso intelecto, a nossa vontade e as nossas emoções dizem quem somos e como nós agimos. Por isso, todo o nosso ser precisa ter como compromisso mais profundo o quê? O amor a Deus. Então Moisés usa uma terceira palavra que é força. Força diz sobre intensidade. E isso nos mostra que tipo de compromisso Deus requer dos seus adoradores. Ele exige que o amemos com todo o poder de nosso ser. O Senhor requer de seu povo o amor, que o amor por ele seja praticado com o maior esforço possível. E isso exige de nós que façamos tudo a nosso alcance para agradá-lo. Mas força não demonstra que isso deve ser feito por obrigação. O nosso amor a Deus deve ser extraído do íntimo do nosso ser. E precisamos colocar tudo de nós nisso. É como quando nós começamos a namorar. Você faz esforços que você nunca imaginou que faria em nome do amor. Como nós queremos agradar o nosso Deus? O quanto de nós colocamos nisso? Então, o que Moisés está dizendo aqui é que nós devemos amar a Deus com toda a nossa devoção, com toda a nossa essência interior e com todas as nossas capacidades. E mais, Ele não quer que o amemos elevado ao quadrado. O Senhor quer que o amemos elevado à potência máxima. Ele quer tudo de nós, cada parte do nosso ser. Agora, o ponto sobre isso é que corações não redimidos não podem amar a Deus de verdade. Corações não redimidos não amam verdadeiramente a Deus. Por isso, toda religiosidade cai quando nós levamos em consideração o coração. Veja, nós podemos declarar a nossa fé exclusivamente no único Deus e professar fé em Jesus. Ainda assim, no nosso coração nós podemos mentir sobre isso. Nós podemos nos comportar como crentes e congregar em uma igreja. Eu posso praticar as melhores obras diante dos homens e ter fama por isso. Ainda assim, isso não significa que o meu coração foi transformado. O coração, a alma e a força que nós temos são critérios que devassam qualquer tentativa de nós imitarmos o amor a Deus. Portanto, a questão é: que esperança nós podemos ter, nós, quebradores da lei e infiéis a Deus? Que esperança teremos? Por isso o Evangelho nos mostra que, em terceiro lugar, nós precisamos de mudança na realidade espiritual do nosso coração. Nós precisamos de mudança na realidade espiritual do nosso coração. Diante da leitura do versículo anterior, não sei se é possível nós imaginarmos que o amor a Deus pode ser imitado. Mas aqui no verso 6, Moisés deixa claro que o amor a Deus não pode ser falsificado. Porque ele diz que o amor a Deus deve estar presente no nosso coração. E é isso que nos diz o texto. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. A declaração de que a ordenança de amar a Deus deve estar em nosso coração
arrasa com toda a nossa falsa religiosidade. E é bem possível que nós consigamos obedecer a diversos preceitos da lei de Deus e sermos bons atores como cristãos. Mas isso não é amor a Deus. Porque não dá para falsificar ou esconder aquilo que está no nosso coração, principalmente do nosso Deus. Agora, para deixar mais claro esse ponto, nós precisamos entender como a lei diz respeito ao nosso relacionamento com o Senhor. E para isso, basta entendermos que a lei é dada num contexto pactual. Reverendo Mauro Meister fala isso. O berço da lei é o pacto. Os pactos eram dispositivos políticos dos dias de Moisés. Por exemplo, se uma cidade daqueles tempos fosse atacada por bandos, o rei daquela cidade poderia pedir o favor de um poderoso império como os hititas. Então era firmado um tipo de acordo que simbolizava o relacionamento entre os dois povos. E aquele povo menor passaria a viver debaixo das leis do grande Senhor. Então se estabelecia uma relação de suzerania entre o Senhor e o vassalo, que seria o servo. Então, o que impressiona sobre Deuteronômio é que esses sermões de Moisés são organizados da mesma forma que em um tratado de suzerania. Deuteronômio mostra que quais são as duas partes do pacto, que é Deus e Israel. E ele narra como Deus salvou Israel do Egito e faz promessas ao povo. E no fim de Deuteronômio, o Senhor estipula quais são as sanções para as quebras pactuais. E aqui entra a lei. A lei diz sobre as cláusulas do pacto. Agora, acima de tudo, essa lei mostra como o relacionamento entre o Senhor e o vassalo poderia ser bom. E o amor a Deus é a demonstração de que o servo quer agradar o seu Senhor. Ele quer satisfazê-lo. Isso significa que quando nós queremos amar, nós amamos e queremos agradar o nosso Deus, nós o respeitamos, nós o honramos e nós o amamos. Porém, o Evangelho em Deuteronômio revela a nossa incapacidade de cumprir a lei. A narrativa de Israel no deserto é uma história de quebradores da lei e de fracassos. Porque não funciona obedecer por mera obrigação sem que haja amor em nosso coração. E por isso nós precisamos de redenção. Porque, de fato, nós não podemos amar a Deus integralmente como Ele exige. E por isso o Evangelho em Deuteronômio nos mostra que não pode haver amor verdadeiro em nosso coração sem que Deus primeiro nos ame. É preciso que Deus nos ame primeiro se nós queremos o amar. O amor de Deus é a causa pela qual nós somos redimidos e as afeições do nosso coração são todas redirecionadas para Ele. O amor de Deus. Veja que as exigências do Senhor são impossíveis de serem cumpridas plenamente por nós. Se nós falamos primeiramente sobre exclusividade na adoração, nenhum de nós pode escapar porque colocamos vários ídolos no lugar de Deus em nosso coração. Se nós falamos que a essência do nosso relacionamento com Deus é o amor, esse amor não é um sentimento superficial. O amor a Deus é uma entrega total com todo o nosso ser, é um compromisso do nosso coração, e isso nós também não conseguimos cumprir. E se nós falamos que o amor de Deus deve estar no nosso coração, nós descobrimos que não é possível amar a Deus sem corações redimidos. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. A lei pela lei só nos traz condenação, porque nós não podemos cumpri-la. Nem mesmo Moisés, que era o legislador da lei, poderia. Por isso, Moisés era um legislador imperfeito e insuficiente para o povo. Agora, o Evangelho em Deuteronômio aponta para o fato de que nós precisamos de um legislador perfeito. Quando Moisés recebeu a lei, ele a gravou em pedras para estar diante dos olhos do povo, para que o povo não esquecesse sobre Deus e sobre a sua vontade. Ainda assim, Moisés não poderia cumprir com a exigência do verso 6. Ele era insuficiente. O Evangelho em Deuteronômio não nos diz que devemos e podemos cumprir com esses compromissos do coração. O Evangelho em Deuteronômio nos mostra que nós devemos, mas nós não cumprimos com nossos deveres. Então, a pergunta é: que esperança podemos ter nós, quebradores da lei e infiéis a Deus? A questão é: quem pode cumprir com essa exigência? Só há um nome para isso:
Jesus Cristo. Cristo é o legislador perfeito, então, meus irmãos. Ele não falhou como Moisés. Cristo é o legislador perfeito que grava a sua lei no nosso coração. Por isso nós precisamos de Jesus, porque ele dá verdadeiro propósito no cumprimento da lei. Tim Keller fala algo extremamente reconfortante para nós sobre isso. Ele diz, abre aspas, precisamos de um legislador que possa escrever a lei nas tábuas do nosso coração. Se você seguir o 4º mandamento, você nunca terá descanso sabático, a menos que você obtenha um descanso mais profundo que Jesus Cristo lhe traz no Evangelho. Você nunca honrará seus pais, a menos que obtenha um amor paternal que realmente conforta em Jesus Cristo. Você nunca será capaz de superar o ódio e a amargura e realmente perdoar, a menos que Jesus te dê isso. Você nunca será realmente fiel ao seu cônjuge, a menos que Jesus Cristo seja seu esposo definitivo e você receba o amor conjugal dele. E isso o impedirá de ser tentado à procura de qualquer outro amor. Fecha aspas. A implicação disso, isso nos mostra que nós precisamos de um mediador que tome sobre si a culpa que nós temos, porque nós somos transgredores da lei. Nós precisamos de alguém que legisle sobre o nosso coração. Nós precisamos então, meus irmãos, de um Salvador. E se você decidir em seu coração a abandonar a falsa religiosidade e confiar em Jesus, Ele será o seu Senhor e Ele te libertará do pecado. Jesus oferece de graça a restauração que só a ação do Espírito pode nos dar. Jesus nos perdoa porque Ele morreu por nós. E a promessa dele para nós é que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é aquele que o ama. E aquele que ama Jesus será amado por Deus Pai, e Jesus também o amará. E a promessa maravilhosa é que ele morará em nós, porque ele morreu por mim e por você, meu irmão. Cristo foi exaltado e é aquele que legisla sobre o seu povo, gravando a sua vontade no nosso coração. Ele é o legislador perfeito. Agora, a pergunta é, o que nós podemos fazer? O amor em si já é uma ordenança para nós sobre o que precisa ser feito. Mas e daí? O que nós podemos fazer? Deixe-me tentar apontar brevemente alguns caminhos. Primeiro, aplique o amor a Deus como uma norma discipuladora para a sua família. Isso se trata de ver a sua família como uma família que precisa ser guiada pela fé e pelos valores do reino. Eu disse no começo que nossa leitura de Deuteronômio precisa enriquecer nosso conceito sobre o discipulado. E talvez um dos grandes desafios que nós temos é que a igreja perdeu de vistas como o discipulado é um exercício que deve ser realizado nas nossas casas. A nossa tendência é terceirizar toda a nossa educação familiar para as mãos da igreja ou da educação escolar. Mas isso é um erro que nós cometemos. Educação vem de berço, é um ditado. E a igreja não deve se esquecer disso na educação dos filhos, inclusive dos cônjuges. Agora, aplicar o amor a Deus como uma norma discipuladora para a família tem a ver com demonstrar à nossa casa como nós devemos nos relacionar com Deus e por que nós o obedecemos. Os filhos precisam ver os pais amando a Deus de verdade. Precisa haver adoração conjunta nos lares. Do contrário, eles não amarão a Deus, pelo contrário, odiarão a Deus. E esse é um desafio, porque mesmo os filhos mais pequenos assistem como nós nos comportamos em nossas casas. Eles veem como o marido trata a esposa, como a esposa trata o marido, e principalmente, eles verão como você e eu trata a Deus. Se você fosse gravado 24 horas por dia, e um filme sobre você fosse publicado, quem nós veríamos? Quem você é? Agora pense, os nossos filhos nos assistem e sabem quem nós somos de fato. Seja quais forem as estratégias e modelos de ensino que nós adotemos para o discipulado na nossa casa, deve ter como fundamento o amor a Deus. Tudo que nós fizermos no que diz respeito à nossa adoração, nós precisamos demonstrar o nosso amor a Deus. E por isso, dizermos aos nossos filhos que amamos a Deus, mas agir como tal. Agirmos como quem de fato ama a Deus.
Segundo, reserve tempo para cultivar um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Não é possível falarmos de discipulado e do próprio relacionamento com o nosso Cristo sem dedicação de tempo. A grande tragédia dos nossos dias é a tentativa de nós termos um relacionamento virtual com o nosso Deus, e que assim não demande compromisso ou alguma parcela do nosso tempo. Afinal, nós cultuamos a Deus nos domingos, e isso é suficiente para muitos. No entanto, meus irmãos, um relacionamento amoroso com Deus demanda tempo e consagração. Nós não teremos vidas mais piedosas, nós não teremos um verdadeiro avivamento na igreja, sem que nós entendamos que precisamos de ter tempo com o nosso Deus. E a minha pergunta para você é: quanto tempo Deus tem com você na sua agenda? Talvez a maioria de nós, quando fazemos o nosso planejamento semanal, não colocamos tempo para Deus como um compromisso. Abra a sua agenda, veja isso. Que tempo você dedicou a Deus? Mostre o tempo com Deus que você destina em sua agenda. E isso vai mostrar como e o quanto você o ama. Mostre o tempo com Deus que você destina em sua agenda. E isso vai mostrar como e o quanto você o ama. E terceiro, reveja quais compromissos com Deus você abandonou. E quais ídolos do coração disputam o seu coração. Sabe, nós encontramos estratégias para muitas coisas. Nós aprendemos técnicas para gerir melhor nosso tempo. Nós aprendemos técnicas para administrar melhor as finanças da nossa casa. Mas nós pensamos muito pouco em termos um bom relacionamento com Deus. E aqui a pergunta é: o que nós estamos fazendo para monitorar a nossa vida com Deus? Eu proponho um exercício simples para que você faça essa semana. Reserve um tempo da sua semana em oração para você listar algumas coisas. Pega um papel, liste em 2 colunas essas 2 coisas. Quais compromissos com Deus eu abandonei? Quais ídolos disputam o meu coração? É um exercício simples, mas pode ser assombroso para nós. Esse tipo de exercício nos mantém humildes e alertas sobre quais são os embates espirituais que são travados dentro de nós. E na maior parte do tempo, nós não fazemos absolutamente nada para lidar com isso. Nós não enfrentamos os nossos problemas interiores na maior parte do tempo. A vida com Deus se trata de termos compromissos sinceros com Jesus. E isso precisa estar no nosso coração. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Eu espero que após esse sermão a Nova Aliança seja encorajada a colocar sua esperança única e exclusivamente em Jesus. E que o amor de Deus cresça no coração dos irmãos. Que Deus abençoe a amada igreja. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos apresentamos diante de Ti, suplicando a Tua misericórdia. Se olhamos para nós mesmos, não há esperança, porque nós somos quebradores da lei e somos infiéis ao Senhor. Mas, Deus, nós nos colocamos sobre os ombros do mediador perfeito, do legislador perfeito que é Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados para nos salvar e que gravou a sua lei no coração de todo aquele que nele crê. Que o Senhor nos ajude, Deus, a encarar com mais seriedade o discipulado cristão. Que essa seja uma verdade para os nossos lares. Que o Senhor nos ajude, Deus, a reservarmos tempo verdadeiro e pleno para nos dedicarmos ao Senhor no nosso dia a dia. E principalmente, Senhor, nos ajuda a ser vigilantes sobre qual é a condição do nosso coração. Quais compromissos nós abandonamos, Senhor, e quais são os ídolos que estão tentando dominar a nossa vida. Pedimos misericórdia no nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus.